Esse domingo, que dia hoje? Domingo 5, não? 6? 6. Ah, claro, claro. Um dia menos, aí tá. Domingo 6 de agosto do ano 2023, abram suas Bíblias em Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo número 15. 15, Mateus capítulo 15, sim, esse é o número. Mateus capítulo número 15. Não se deve ser isso que você hoje não lê muito, homileticamente está mal, não podemos ler tantos versículos da Bíblia, né? O livro de homilética diz, pero o livro de homilética é uma cartita, não? É um acordo, nós outros podemos cambiar quando queremos. Bueno, porque eu poderia quedar falando acá horas sobre alguns versículos, pero o próprio texto se hace entender. Então, para que vou quedar falando eu? Deixar que hable a palavra de Deus, não? Eu só paro e explico um pouco quando for necessário, porque é assim. Não? Encontraram? Mateus, Evangelho. Que é isso que tem em tua Bíblia aí? Que esse barco? Não, esse barco aí. Aí abaixo. Isso, que é isso? Está tendo a foto do barco que Jesus subiu. Porque, claro, acá no contexto acá do capítulo 14, é a alimentação de los 5.000, não? Por isso tem a foto do barco. Tá bom, não? Claro, porque é uma Bíblia arqueológica, não é essa? Claro, aí mostra. Tá bom, não? A arqueologia já contribuiu muito para a Bíblia, não? Para esclarecer textos bíblicos, aclarar, contribuiu muito a arqueologia. Bueno, eu vou falar da contaminação da religião. Qual é a contaminação da religião? Eu predico muito contra a religião, pero eu já expliquei várias vezes. Hago um parênteses novamente, explico novamente. Nós outros temos a religião cristiana, hacemos parte da religião cristiana, não? Como cristianos, somos religiosos, podemos dizer, somos religiosos nesse sentido de que hacemos parte da religião cristiana. Pero Santiago ele habla de uma religião que é pura e santa, que é imaculada, não? Que ele habla, sem mancilla, seria que é puro. Isso daí seria algo que não tuviera mancha, não? Imagina que para nós outros, às vezes as palavras não têm tanto sentido como essa que Santiago habla, não há tanto sentido em nossos dias, quizá. Pero para eles, que foram os agentes directos da carta, nós outros também somos agentes da carta de Santiago, pero eles foram agentes diretos. Digo por ele contexto, do que estava passando, contexto histórico, não? Do que passava nessa época. La tela para nós outros vamos, não? Em um lugar onde vende tela, e elegimos lá melhor e compramos. Lá que mais tem a gosto nosso, e compramos. E hoje, se existe uma tela branca, não? Os irmãos aí estão vestidos de branco, ou tem algumas coisas brancas, e é totalmente branco, não? Isso não existia antes, branco não existia, totalmente branco, não? Por isso a Bíblia, quando as comparações, habla branco como la lana. La lana é branca? Não é branca, não? Sim ou não, irmão? Não é branca a lana. A lana é meio bege, não? É bem... pero diz que Deus nos vai ser mais branco que a lana, não? Ou seja, a clara, o autor, é mais branco que a lana. A lana não é tão branca. Pero para o dia de hoje, sim, era assim, não? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando habla Santiago sem mancha, não? Que nosso evangelho seja tão claro, que nossa vida cristiana seja tão claro, que não tenha mancha. Está falando de uma tela daquela época que era impossível, praticamente uma tela sem mancha, não? Sem alguma cosita, alguma mantita de alguma coisa. Era praticamente impossível, não tinham esses produtos químicos que temos hoje, não? E o processo de industrialização da tela, se bem que é muito parecido hoje, todavia, pero era diferente, no sentido
de los colorantes que ellos tenían, ¿no? Vou ver que as bandeiras de los países mais antigos são tudo tem rojo, não? Rojo, branco. Branco não tem, algumas têm branco de países antigos. Não, eu digo, os países europeus são os mais antigos, não? Europeu e asiático. Mas a maioria tem rojo, porque era o color mais comum também para eles, não? Rojo, el azul, eram colores bem mais comuns naquela época. Bom, isso tendo em conta, por quê? Por que estou fazendo essa breve introdução? Porque nós outros somos religiosos, mas eu vou falar mal da religião. Pastor, põe-se de acordo. Então, você me põe de acordo, porque o que Deus não quer, do que Deus abomina, é nossa hipocrisia. Nossa hipocrisia Deus abomina. E todos nós outros, em algum momento de nossas vidas, somos hipócritas. Porque, ou seja, vou explicar bem o que é ser hipócrita, porque se eu digo para vocês, se eu dou uma excusa para não lastimar o outro, ou porque realmente, que seja, eu não quero ir, não, um exemplo. Não quero ir, por exemplo, se alguém me invita a ir para alguma coisa, eu estou arrebentado, não? Estou arrebentado, não posso ir, estou arrebentado. Há um que queria ir. Um exemplo, não? Agora, tenho que predicar na igreja de um amigo meu lá tarde, não? Não sei se... Vou dormir lá sexta, se desperto bem, vou, senão... Bom, né, já de onde tem sanduichito, Jerônimo, se querem me acompanhar. Não, Matia não pode hoje, tem compromisso, Matia. Que é um homem compromissado. É que vão não saber lá. Tem a renda. Ah, comprometido, né? Aí tá. Tem a renda, não pode. Hoje já... É Lerro, não? É Lerro. Ah, cá no mais. Ah, pensei que era Lerro. Ah, cá no mais, claro. Eu pensei que era mais Lerro, não sei porquê. Não sei porquê, eu pensei que era... Já de onde foi o casamento do teu irmão? Eu pensava que era Lerro, claro. Não sei porquê. Bom, vamos cá. Então, sendo o que eu dizia, é que nossa religião, que Deus, ele abomina a hipocrisia. E eu dou uma excusa, às vezes, porque não quero ser algo, ou porque não estou bem, ou porque quero, não sei, não tem seus quereres também, e não é pecado, não? Isso não está mal, é isso que quero dizer, não está mal delante de Deus. Agora, quando é algo que danha o outro, ou é algo que me aparta do outro, a esse irmão eu sempre vou dizer que não, aí está mal. A não ser que bom, que o irmão seja muito, não sei, pero vou ter que sentar igual te falar com ele e dizer, mira, irmão, podemos seguir sendo irmão, pero que seja. Não há que chegar a um denominador comum. É isso que quero dizer, não? Não somos obrigados a caminhar juntos toda a vida, não? A própria Bíblia diz que não podemos caminhar juntos se não tivermos de acordo. Se a pessoa está sempre de desacordo com nós outros dizemos, mira, não dá para caminhar junto, pero estamos bem. É aí que onde cai o texto certito, quando Jesus habla, se tu inimigo tiver hambre, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, não quer dizer que eu vou quedar sendo um assadito todos os dias, invitando todos os meus inimigos, venha cá comer, querer algo mais, ser um carinho assim na cabeça, um massajito, e aproveitar inimigo, golpear-me um pouquinho mais forte lá, outra face, porque... me pegaste muito despacio, pegar-me um pouquinho mais forte. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que nós outros temos que estar sempre listos e solícitos para ajudar. Isso é o cristianismo. Há um que seja nosso inimigo. Não, por quê? Eu sempre venho desenvolvendo essa charla, esse pensamento. La ética vá por em cima da moral. La moral diz o quê? Que o inimigo... meu inimigo eu tenho que guerrear, tenho que deixá-lo para já, tenho que ignorar, não? O pensamento mundano, a moral é o acordo da maioria, esse é o acordo da maioria, não? Inclusive isso está entrando nas igrejas, principalmente por el evangelho, junto com o evangelho da prosperidade, não? Falando muito de inimigo, de pessoas, que o inimigo são pessoas. Quando Jesus mandou amar os inimigos, mandou amar, é uma tarefa difícil, pero mandou cuidar também, se for necessário, dar de comer
ou dar de beber. Ou seja, que vós ter sempre solícito, que vós ganhe esse inimigo e deixe de ser inimigo. Não? Eu me hago acordar, quando eu era pibe, não? Os adolescentes, quando somos adolescentes, para jovens, não? Estamos começando aí, saindo de lá criança, deixando de ser criança, entrando na adolescência. Às vezes temos inimigos, não, na casa, assim, rugando na casa, não, com os companheiros de casa, assim. Bueno, hoje já não se vê mais tanto isso, não. É igual a Catingolos, a minhas casas, essa casa cai lá outra. Hoje se vê nas redes sociais, claro. Pero agora tá os pibes rugando na casa novamente. Essa casa caminha, essa cai e a outra cai de trás. Estão rugando, porque antes não se veia, não, ninhos na casa rugando casa. E às vezes adquirimos inimigo, ou temos um inimigo, que seja porque pensamos que é nosso inimigo, ou por aparência, ou porque, não vou com a cara desse, não me gostou a cara desse. Pero depois, começando a falar com a pessoa, nada que ver. Nós outros terminando sendo amigo, termina que há muitas mais coisas que nos unem que coisas que nos separam, não? Então, isso dito acerca da hipocrisia da religião, que tem que ver com a falsa religião, é isso que Jesus condena? Vamos a ler acá, Evangelho de Mateus, capítulo número 15. Diz assim: então se acercaram a Jesus certos escribas e fariseus, ou seja, eram pessoas que representavam a religião dessa época, não? Os escribas, que generalmente eram intérpretes da lei, eles interpretavam a lei, eles estavam autorizados para escrever, coisa que era algo muito... É como um escrivano público, não? O documento só se torna legal por causa dele escrivano público, não? Se ele firma, se ele vê bem, não? O escrivano público hace isso, não? Dá legalidade ao documento. Lo mesmo passa, não? Com o que Deus está falando acá com nós outros por meio dos escribas e fariseus. Eles davam legalidade à interpretação da Bíblia, não? Davam legalidade à interpretação dos mandamentos de Deus. Eles tinham os mandamentos como algo santo, que realmente lo era, pero algo que segundo a interpretação deles, não? Que eles tinham. Vamos a ler Mateus capítulo número 15. Diz assim: então se acercaram a Jesus certos escribas e fariseus, ou seja, aqueles que eram responsáveis por la lei, por la interpretação da palavra de Deus, não? De Jerusalém, dizendo, ou seja, de Jerusalém também nos aporta muito mais saber, não? Que os tipos estavam aí, onde havia lá toda a autoridade eclesiástica, não? Toda a autoridade também jurídica, não era só... Eles eram responsáveis também por julgar o povo, não? Julgar os errores lá, não somente os pecados, ou seja, os pecados não é que está autorizado a julgar o pecado, está autorizado a julgar as causas do povo, não? Eram juízes também, vamos dizer assim. No sentido, como é que é o nome? Jurídico, aí tá, no sentido jurídico, e nesse sentido religioso. E diz assim: por que os discípulos quebrantam a tradição de los ancianos? Por que não se lavam as mãos quando comem pão? Porque, irmãos, também temos que nos remeter àquela ideia desse texto, que está falando de... Não é eleito de lavar a mão, como nós outros hacemos, tá bem? Não tem nada a ver com lavar a mão, como nós outros hacemos antes de comer. Isso acá era um rito. Por isso que está vendo? Por isso eu digo sempre nas predicações, se eu leio a Bíblia não deve ser leída. É um livro que não deve ser lido só assim. Se eu leio superficialmente, pero está enojado porque não lavaram a mão? Não deve ser lida a Bíblia, deve ser lida e estudada. Se eu não estudo o contexto, se eu não entendo o que está escrito,
Eu leio e não dá para entender nada. Por que estão condenando os tipos porque não lavava a mão? Então, a Bíblia tem que ser lida, estudada e praticada. Estou repetindo isso várias vezes, que eu quero que quede na cabeça dos irmãos isso, não? E principalmente na minha. Por isso, não? Não habla para si mesmo. Então, por que não se lavam as mãos antes de comer? Porque eles tinham um rito. Porque era assim, os fariseus, os religiosos, eles se criam tão santo, não? Que ao caminhar pela cidade, alguém pudera ter tocado neles, alguém impuro, pudera ter tocado neles, ou o polvo dessa cidade, gente impura, que dava, porque como é que é? Eles usavam como um vestido, não uma túnica, e em la orla da túnica, aí quedava acumulado lá arena, quando eles caminavam. Por isso que Jesus disse, não, aquele texto tão famoso, que se a cidade não te recebe bem, vós salir e sacudir a um polvo dessa cidade e deixar ir. Jesus mesmo disse isso a seus discípulos, porque Jesus estava ubicando-se dentro da cultura deles, não? Então, se eles creiam que alguém tocasse neles na casa, alguma coisa, então se tinha que chegar em casa e se purificar. E eles tinham as tinarras em suas casas, não? Quem era muito rico, como esse chavão de casamento que estava Jesus, era rico, porque tinha várias tinarras, não? Grande, lleno de água. Qualquer dia eu vou predicar sobre isso, não? Foi um dos milagres mais grandes de Jesus e passa desapercebido e parece que é um milagre qualquer, viste? Parece que ressuscitar um morto é mais grande que transformar água em vinho. Pero para o conceito, para a religião, que Jesus já estava rompendo aí com a religião, que Jesus estava querendo dizer basicamente aí, é que el água, que era para a purificação, ou seja, que a religião vai depois da felicidade. Eu ia ser uma broma, pero vai quedar mal, não? Uma broma, não? Vai depois de chup. Pero o chup não estou dizendo para que a gente seja alcoólica. Eu estou falando simbolismo bíblico que tinha, não? Se uno não pode tomar e se controlar, não lo tome, não estou dizendo isso. Eu mesmo não tomo, não porque não pode me controlar, sino porque senão me arrebenta o hígado, não? Me arrebenta o hígado. E é isso que está querendo dizer, porque Jesus agarrou o que era santo e sagrado para eles e transformou em vinho. E transformou em felicidade. Porque Jesus está nos ensinando aí que a felicidade vai antes de la religiosidade. A verdadeira religiosidade, como diz Santiago, que era irmão de Jesus, não? É ajudar os órfãos na viúva de sua tribulação, ou seja, é obrar, porque de nada vale pôr um saco, uma corbata, está muito bonito, ter um exterior muito hermoso cristiano, ter um linguagem cristiano, um léxico, uma interpretação bíblica, sei todo de Deus, não? E não aplico, e não amo, e não perdono, e não ajudo, e não vivo uma vida segundo o que Deus quer. Se tem calor, podem apagar essa estufa, não? Hã? Sim, podem apagar. Quer apagar? Eu me estou morrendo de calor. Só é pum, assim. Pastor interrompe toda hora a predicação, não? Vamos volver cá. Está entendendo que toda a Bíblia, Jesus, toda a Bíblia, há um Antigo Testamento também explica isso, não? Tanto é que o Antigo Testamento, qual era o mensagem profético? Todo ele mensagem profético qual era? Era, deixem de hipocrisia, deixem de mentira, vivamos uma vida verdadeira, porque Deus, se quiser sacrifício, Davi entendeu isso certa vez e disse, não? Se Deus quiser sacrifício, Ele daria. Pero qual o sacrifício para Deus? Um espírito quebrantado, não? O que é um espírito quebrantado? Quebrantamento tem que ver com a cervical, não, com a cerviz, que habla em Provérbios. É doblar-me delante de Deus, pero de coração. Eles tinham, por lei, doblar-se delante de los reis. Não, senão o rei mandava arrancar a cabeça, como sinal de respeito.
Pero delante de Deus não nos dobramos nós outros muitas das vezes, não? E de isso está falando todo o momento da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Jesus vindo exponer as obras do diabo que está onde? Dentro da religião. Dentro da religião no sentido de, não que a religião é mala em si, a religião é um conjunto de dogmas, de verdades, de doutrinas, isso é bueno, isso nos traz proteção, nos traz parâmetros. Agora, se eu vivo dentro de parâmetros, pero meu coração está lerro, é uma mentira. Então, se eu tenho que cambiar. Então, se Jesus sigue contestando eles, respondendo ele, lhes dijo: por que também vós outros quebrantais o mandamento de Deus por vossa tradição? Ou seja, eles devem ter quedado pensando, que está falando esse chavão? Porque nós outros não tá louco esse? Nós outros não quebrantamos o mandamento nenhum de Deus. Nós outros somos os fariseus. Nós outros somos os representantes de Deus, somos os doutores da lei. Não? Aí ele diz: porque Deus mandou dizendo, honrar tu padre e a tu madre, e el que maldiga al padre ou a la madre mora irremisivelmente. Mora irremisivelmente. Aí está, a casa não me saiu, não? E se vemos outras versões, por exemplo, eu trago outras versões aqui para comparar, que está bom esse versículo, não? Diz assim, lá NVI diz assim: e por que ustedes quebrantam o mandamento de Deus a causa da tradição? Deus diz: honrar a tu padre e a tu madre, e também el que maldiga a seu padre ou a sua madre será condenado à morte. Não? E lá PDT diz assim: e por que ustedes tampouco hacen caso ao mandamento de Deus por seguir sua tradição? Me gusta traz uma explicação, não? Por que quebrantamos o mandamento de Deus por tradição? Não? Hermanos, eu poderia quedar falando acá horas e horas de satanismo na igreja, não? E o satanismo na igreja, uno diz assim, não, é porque na minha época não tinha muito isso, quando eu era píbia, já na igreja bautista em Brasília. Eles quedavam buscando, não, essa letra aí, a letra gótica de diabo, não, ver alguma remeira com a letra gótica. Ou, não, essa remeira, ou bandas não, cristianas, inclusive, que traíam um mensagem tão hermoso de rock, pero rock é de diabo, porque está girando as pedras e que não sei o quê. Ou seja, buscavam imagens de satanizar, não, as coisas, não? Pero quando o verdadeiro Satanás está em enxurgar, em não perdonar, em não ajudar, em la religião hecha de uma maneira errônea, não de uma maneira pura e certa e correta, como diz Santiago. Não? Por exemplo, já nos sentávamos para fazer uma reunião administrativa, porque os bautistas têm isso, e excluíamos a pessoa da igreja. Esse está desligado de rol de membros. Ou seja, está bem que há que manter uma disciplina, uma ordem, não? As pessoas, quando não se congregavam há muito tempo, eram excluídas da igreja. Primeiramente, desligadas, sim. Pero primeiramente se charlava com a pessoa, não? Então, ou quando fornicava, não? Ou seja, o tipo de pecado sempre era esse, não? Era o sexual. Agora o pastor ou os líderes poderiam ser soberbios, arrogantes, prepotentes, envidiosos, enojones, que não passava nada, né? As mulheres com a pojeira larga tinham a língua mais grande que a pojeira, não? Ou seja, não passava nada. Pela Bíblia diz que isso é churmerio. Não, os irmãos na festa comiam muito, glutoneria. Viu, pastor, estou arrebentado. Comer muito. Não, pero não foi por comer muito, foi por comer muita pabada, não? Pero bueno, que diferença há, senão me pequei igualmente. Algum irmão maldiziu, não? Te repreenda, diabo imundo. Se sempre passara isso que passou a mim, passara a nós outros, quando pecamos, por exemplo, eu pequei e já estou sentindo a minha carne, não? O preço do pecado que eu cometi, passei a noite como um rei, não? No trono. Já
La madrugada, eu não podia nem dormir, não pude dormir, estou arrebentado. Não? Então, vocês já recebi em minha própria carne o castigo de meu pecado. Não? Se fôramos assim, nós, por exemplo, eu já vou pensar 2 vezes. Não? Quando for na feira e comer aquele choripã bem grande, as empanadas. O problema foi a azeitona, na verdade, na casa da tia, não, a azeitonita. Esse foi o problema. Eu vou pensar 2 vezes, não ir nesses cumprianos e tudo mais. Porque o pecado dói. Pero nós outros não temos ideia como o pecado nos assemelha também em outras partes. Pero quando somos soberbos, arrogantes, prepotentes, enojones, não estou dizendo, há alguns que são mais enojones, não? Eu mesmo sou muito enojon às vezes, não? Pero temos que ter cuidado, enojar-se não é pecado, o que é pecado é o que eu hago com enojo, não? Como manejo minha ira. Jesus Cristo disse que airai-vos, ele disse, se pode airar, pero não pequeis, não deixar o sol se poner sobre o vosso enojo, se terminar o dia. E acá está explicando, não? Essa versão me gostou muito, dizendo que, e porque ustedes estão pouco hacen caso ao mandamento de Deus por seguir a tradição. E nós outros muitas vezes não hacemos caso ao mandamento de Deus por seguir as tradições. Nós outros creemos que a tradição da igreja, de la maneira que servimos na Santa Cena, la maneira que hacemos bautismo, que está por em cima de que, não, antes, eu me acordo, não toca aí o pano da Santa Cena, não, se algum ninho tocava, pá, golpeava a mão do ninho. Não toque aí, está santificado a Deus. Não? Os instrumentos já da igreja, não? Quando alguém donava ou a igreja comprava um instrumento novo, assim na reunião, a santificação do instrumento. Quando o instrumento ele não vai tocar uma música mundana, o instrumento nunca, não? Nem cristiana, o instrumento não funciona solo. A um esses teclados têm tecnologia para tocar solo, mas eu tenho que programar. Ou seja, ele está aí parado, mira, ele não hace nada, não? Ele não é bueno nem malo, não é nem diabo nem de Deus. Quem é de Deus ou de diabo sou eu. E aí vou usar, não? É o instrumento. E nós outros creemos isso, muitas das vezes ponemos lá as tradições por em cima da palavra de Deus. E é isso que hacían os fariseus e os religiosos. Então, se Jesus disse, porque Deus mandou dizendo, honrar a tu padre e a tu madre, e ele que maldiga ao padre ou à madre, mora irremissiblemente. Ou seja, o hecho de maldizer padre e madre não é falar mal do padre e da madre, hein? Ou não é falar a verdade, porque por aí tu papai e tu mamãe não são gente boa, e vou dizer, está mal o que eles estão sendo. Não é isso. Honrar padre e madre para aplicar em nossas vidas, primeiramente, estou falando na aplicação em nossas vidas. Não, primeiro vou falar na interpretação. Não? O orar Padre e Madre era ajudá-los, principalmente porque não havia a previdência privada, não havia, e não havia a jubilação. A previdência privada é a jubilação, não? É nada mais que vá pagando privadamente, e a jubilação é, entre comillas, o governo, não, que te dá. Não havia nessa época, e os filhos eram obrigados a cuidar de seus padres em la vejez, cuidar totalmente, não? Quando eles já não podiam mais trabalhar, alimentar, atrair todo, assim como os padres disseram com eles quando eles eram ninhos, não? Bueno, algumas culturas todavia é assim, não? Eu sei que já em Tailândia, não sei se todos os países asiáticos, mas Tailândia é assim, não? E creio que China também tem jubilação e tudo, porque eles cuidam muito, não? Japão, os países asiáticos, a pensar que acá também eles estão do lado não, orientais, os orientais em si, não? Tem muito esse pensamento, não? Coisa que nós outros já mais ocidentais, latinos, modernos, fomos perdendo. Pero Jesus ele está querendo dizer que sempre na Bíblia, sempre Jesus habla de ética, por em cima de la moral. La moral que dizia, é o acordo de la maioria. La maioria se ponia de acordo e dizia, vamos dar uma ofrenda a Deus? Que bueno, não? Pero la ética dizia, pará, eu dou uma ofrenda a Deus. Pela maior ofrenda que eu dou a Deus é eu ser útil para outra pessoa, eu ajudar o mais necessitado, não? Aquele que está na condição mais vulnerável. E honrar Padre e Madre era isso.
era que o padre e madre, agora em sua condição vulnerável de vida, já viejos, sem poder trabalhar, sem poder produzir, que os hijos ajudassem eles. E mirá o que eles haciam. Pero vosotros decís, versículo 5, qualquer que diga a seu padre ou a sua madre, és minha ofrenda a Deus, tudo aquele com que pode ajudar-te. Esse daí é o famoso eslabão. Eslabão não, como é que é o nome? Micorbom. Aí está escrito em tua Bíblia, não? Que está escrito em tua Bíblia ou no estúdio? Tá. É no estúdio. É corbom. Aí está. Era a frase que eles usavam. Só que... Era conhecido dessa maneira. Eles diziam, não é Deus. Não? Vê que a Igreja Universal, e digo nome e apelido porque são del diablo, não? Eles fomentam isso. Incrível, não. Inclusive em Brasília, acá deve passar também, mas em Brasil sei de várias histórias, inclusive de pessoas cercanas a mim, que roubam a seus padres para ofrendar na igreja, que estavam a seu jefe, não? Porque diz, estamos roubando plata del impio, estamos santificando a Deus. Caramba, não? Por isso tão rico, não? O bispo Macedo, ele não é mais milionário, não? Já não é milionário mais ele. É bilionário, ele parou de ser milionário para ser bilionário, não? Imagina que isso é mais de 1.000 milhões. É tanta plata que já não sei nem o que estou falando, não? Não sei, a ver se de la bolsita cá pode sacar. Vou ter que pôr e sacar muitas vezes, não? Até que se vá. Ai, Deus meu. 200 anos, não? Ou seja, é plata para que, não sei, ele vai necessitar de mais de 1.000 vidas para gastar essa plata, não? Eu estava sendo as contas no outro dia, não, com o salário de Messi, e nada contra Messi, pobre Messi, não? Pobre não, muito rico, Eu estava sendo a conta com o salário de 1 ano de Messi, eu poderia viver até meus 40 anos, até meus 80 anos, e nessa época eu tinha 30 e algo de anos, não? Eu podia viver até os 80 anos, ganhando cerca de mais ou menos $15.000 por mês. É um bom salário, $15.000? Vó pode ser rico em qualquer lugar do mundo com $15.000 por mês, não? Um único ano de salário dele. Um ano era, não um mês, me parece que era. Agora não estou seguro se era um mês ou não importa. Pero, ou seja, quantas vidas mais ele vai ter que viver para... Se ele quer viver como Jô, que devo ganhar, não sei, com dólar aumentando todos os dias, devo ganhar $100 por mês, 200, 300, 500 no máximo, não sei, com toda a fúria. Não? Com dólar, já nem sei mais o que é o dólar. Quantas vidas mais? E eu consigo viver. E graças a Deus digo que vivo bem. Não? Já fui na feira, comprei o que quis. Não? Já no shopping House Street. Aí, House Street Solano Beach. Aí fui. Já, não? Hermoso. Claro. São Francisco. Não, pero eu já estou falando em... Claro, não é Califórnia, Solano. Que lindo, não, Solano? Hermoso. Bueno, vamos cá terminar. Era isso que eles faziam. Pero vosotros decís, qualquer que diga a seu padre ou madre, és minha ofrenda a Deus, todo aquele com que puder ajudar-te. Ou seja, o padre e a madre estava passando necessidade, agora olvidar-te, padre e madre, e pensar na pessoa mais necessitada. Para isso é nosso recurso, para isso Deus nos bendize, para ajudá-los mais necessitados. Como dizia um chavão que entrava para vender nos coletivos já em Brasília, ele dizia, todo que vocês me ajudarem cá é para, se vai destinado a los ninhos pobres, los de allá de kamikaze. Claro, por supuesto, não era para ele. Pero, tá bem, primeiramente temos que ajudar os nossos, ajudar-me a mim mesmo, não pode ajudar outros se não pode ajudar-me a mim. Ajudar-me a mim, a meu cônjuge, a minha família, não? Primeiramente. E depois ajudar o mais necessitado. E Jesus sigue falando acá no versículo 6. Já não há de honrar a seu padre ou a sua madre. Assim, habéis invalidado o mandamento de Deus
por vuestra tradición. Ou seja, e eu poderia dizer que há um mandamento de Deus que é mais importante, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a parte mais ética da Bíblia, falando da preservação total da espécie, da vida, não? Da convivência. Não? Se eu não mato, não roubo, não adultero, não codício, tudo isso tem que ver com minha convivência, não? Com a parte de eu poder estar insertado na sociedade, estar insertado de uma maneira boa. Imagina se não vier isso na sociedade. Roubo, invídia, adultério, como é que é? Acabei de dizer e me ouvidei. Roubo, invídia, adultério, fornicação, bueno, avarícia, claro. Se não tiver essas coisas, nós vamos viver num mundo rebueno, não? Por isso, esses 6 mandamentos falam do homem, da convivência com o homem, e os outros 4 falam da relação nossa com Deus. Então, se Deus está falando, Jesus está falando acá de um mandamento que está nessa relação, está no famoso decálogo, se chama assim, não? Os 10 mandamentos, que é honrar Padre e Madre, ou seja, para ajudar esse menos favorecido, essa pessoa que te generou, não? Que te bendijo, mas pero não saber como foi meu papá. Bueno, então se aí honrar Padre e Madre também tem uma outra perspectiva que eu não expliquei, e agora eu vou explicar, que é melhorar esse recontra mil desgraciado que foi tu padre e tu madre, esse mal exemplo terrível que foi, vós vai melhorar eles em quem? Em vós mesmo. Eu tenho por obrigação ser melhor que meu padre, não por soberba, por arrogância, para dizer, vê como vós sou malo e eu sou melhor que vós. Não, tenho que ser melhor por ele, melhor que ele, por amor a Deus. E minha irra tem que ser melhor que eu. Vai quedar difícil para ela, não? Pero, eu pus ela vara muito alta, pero... É broma, não tem muito que ver. Que dizem, Marcos? Claro, porque a ofrenda a Deus que eles davam, e pongo a Deus entre comillas, porque eles davam ofrenda a quem? A eles mesmos. Porque, primeiramente, eles compartilham dos banquetes, das festas, que eles estavam no grupo de Sinédrio, no famoso grupo, que estava os saduceus, os fariseus, os intérpretes da lei. Ou seja, primeiramente, a plata, de certa maneira, volvia para eles, de outra maneira, não? E eles quedavam famoso, não? Em las igrejas, acá, eu entendo que não passe isso, pero las igrejas, essas que são mais, não, desses movimentos novos, e a las históricas passa também isso, também, las igrejas históricas. Quem é mais rico? Inclusive, las igrejas históricas, não? Anglicana, metodista, presbiteriana, las bautista antiga, os bancos de la frente são de los hermanos mais ricos. Sabiam disso, não? Quem tem o dízimo mais grande é que tem um lugar reservado. Tem isso banco. Cada um, inclusive já em minha igreja em Brasília. Essa viejita já não era ela que dava mais plata, pero ela já era a fundadora da igreja, não uma das fundadoras da igreja. A irmã morreu com creio que foi com 103 ou 106 anos, ela já morreu, não? Ali o Rudé já é o contador da igreja até hoje. Já tinha seu lugar. Se alguém está sentado no lugar dela, já chegava lá amanhã com sua sombrija, porque hace muito sol no Rio de Janeiro, não, vão com lá sombrija, ela já chegava e golpeava com a sombrija. Sali daí, nene. Tinha sua lugarcita já. Pero bueno, nós outros já era um patrimônio da igreja, não? Ela já se parte dessa cija. Não la cija era dela, ela era de la cija já, não? La cija não era a mesma sem ela, não? Bueno, isso, a hora de entender tudo. Porque te correram, não? Te tiraram para o lado. Claro, não, essa. E acá tem que estar tudo certinho no lugar, os cables, claro, tem essas coisas, não, meus irmãos? Glória a Deus, habla a Deus, Deus está falando hoje, não? Glória a Deus. Então, se Jesus diz para eles, hipócritas,
Bem profetizou de vós outros Isaías, quando dijo, este povo de lábios me honra, mas o coração está lejos de mim. Ou seja, a hora eu já não vou mais falar nada, vou só ler, porque está bem claro, não? A mensagem que Deus quer nos dar. Pois em vano me honra, ensinando como doutrinas, mandamentos de homens. Ou seja, a doutrina sempre é algo santo e puro. Doutrina é o conjunto de regras estabelecidas por Deus. Deveria ser assim. Pero em nossas igrejas evangélicas, há muita coisa que chamamos de doutrina, que não é doutrina. É usos e costumes da igreja, que não está mal tampouco. Aunque muita coisa eu vejo que está mal, pero não está mal, porque ela é a cultura dessa igreja, ela é a doutrina, não? Eu fui tocar numa igreja que o pastor me mandou, eu estava sentado, não vinha cansado de trabalho, esse dia foi terrível, e o pastor me mandou levantar. Eu estava tocando barro, o barro era pesado, né? Minha espalha estava vindo coletivo subte trem e outro coletivo, não, para chegar. E o chavão me mandou levantar. O baterista estava Marciano Senha, eu disse, o que passou? Aí ele, me mandando levantar, e aí já levantei, perguntei para ele, o que passou? Ele, não, o pastor está pedindo para que eu toque parado. Eu disse, vou estar sentado, tocar parado vou também. Porque é pecado tocar sentado. A Deus tem, não? Há igrejas que se toca de espalda, sim, porque tem que estar voltado ao altar sempre. Sabia disso? Não conhece? Se chama Maranata essa igreja. Tem em Brasília, não? Lá, creio que é a congregação cristã também. Todos tocam voltado para o altar, não? Há muita heresia no meio cristiano, que eu podia quedar falando horas e horas aqui, mas vamos ao texto. Então, se são mandamentos e doutrinas de homem, que não tem nada que ver. Essa é a falsidade da religião. E nós outros, muitas delas vezes, nos escondemos, não? Por isso, eu disse aí, hermano, glória a Deus, esse púlpito, a ver? Derrame. É púlpito bem descido, que esse aqui está bem descido, aquele já... Não? Aquele já passou muita heresia por aquele outro púlpito, não? Esse aqui está bem descido. E eu disse, hermano, esse é um púlpito bem grande, não? Trajo la bolsita honrida, trajo prosperidade, tudo trajo, não? La boteja honrida, mira, tem lugar cá, esconder la boteja, mira. A hora vê, a hora não me vê. A hora vê, a hora... para que, claro, a irmã que se molesta com o cabelo, não se moleste tanto, não? E eu disse o púlpito grande, porque assim eu me escondo detrás do púlpito, não? Estou sendo irônico. Os pastores... Muitos se escondem, pastores, ministros, se escondem detrás do púlpito. Detrás do púlpito quer dizer, detrás de uma religiosidade, uma falsidade, de um estereotipo, não? Eu vou aí... claro, pode... É verdade, porque eu estou escondido detrás do púlpito, nadie vai se dar conta. E vou a retiro de pastores, eu vou a desajuno de pastores, e eu escuto cada coisa, não? Não se esconde detrás da palavra de Deus. Bueno, ustedes sigam lendo seus casos. Eu ia ler tal 20, pero não quero me estender mais. Creio que deu para entender bastante, não? Por meio desse texto. E poderíamos fazer um estudo mais exaustivo acerca desse texto, buscando mais contextos e mais textos paralelos a estes, não? Que demonstram a falsidade da religião, a contaminação. Jesus diz, o que contamina de verdade, né, texto? Ele sigue falando, o que contamina de verdade não é a mão suja, não é porque não lavei. O rito de lavar as mãos eu não falei, não? Que o rito era que eles lavavam para poder se santificar, mas na verdade era uma tinarraciana de água que todo mundo lavava aí. Ou seja, a água estava mais suja toda, não? Bueno, eles iam caminhando de vez em quando, não? Pero, claro, o que contamina sai já na latrina, já como... Justamente, o que contamina o que eu digo, o que sai dentro de mim, é que está contaminando meu redor. Ou seja, o que é ser cristiano de verdade? É eu aplicar o que a palavra diz. É eu ser a vontade de Deus. De nada vale eu ter um estereotipo todo cristiano e não ser o que a palavra de Deus realmente me manda, me diz que é amar, que é perdonar, que é ajudar, que é sempre
preservar a vida por em cima, isso é a lei ética, não? A vida por em cima de princípios morales. Bueno, vamos orar. Graças a Padre por essa palavra ministrada em nossos corações. Tu eres esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Te damos graça porque estamos reunidos em Tu nome. Ajuda-nos, Senhor. Todos nós outros já hemos sido, em algum momento, assim, hipócritas, tão religiosos, que pusimos a religiosidade por em cima do amor, do perdão, da vida. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores, entender Tu palavra cada dia mais. Isso é o melhor que podemos ser, Senhor. Te damos glória e graça. Tua fidelidade, Tua justiça, Teu amor. A bendição de servir-te. Tu eres todo-poderoso. Te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.